Pegue, por favor, a palavra de Deus e abra comigo no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 7. Neemias, capítulo 4, versículo 7. Pastor, eu não faço ideia de onde fica esse livro, Neemias. Sabia nem que tinha esse livro na Bíblia? Pois é, tem sim. Olha como é fácil. Se você abrir no livro dos Salmos, todo mundo sabe onde é os Salmos, né? Bem no meio da Bíblia. Você volta a Jó, volta a Esther, aí você chega em Neemias. Capítulo 4, eu vou ler o versículo 7, vou pedir que toda a igreja, em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé. Se tiver alguém do seu lado, próximo a você, sem o evangelho, compartilhe a leitura da palavra com esta pessoa. Neemias capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Na versão mais atual, esta palavra roturas foi substituída por brechas. E o tema da nossa mensagem hoje é tapando as brechas. Então eu vou ler de novo, substituindo a palavra rotura por brechas. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Agora eu vou ler e a igreja vai repetir em seguida em bom tom e alta voz. Vamos lá? E sucedeu que... Mais alto. E sucedeu que... Ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Amém? Você crê que Deus vai falar conosco esta noite? Veio aqui com o coração aberto para receber a boa semente da palavra de Deus? Então desocupe as mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Aplauda, aplauda, aplauda da glória. Você que está à distância nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pela internet, junte-se a nós aqui em João Pessoa. Vamos aplaudir e dar glória ao nome do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, abre o céu agora, recebe o louvor, recebe a adoração da tua igreja, para cada vida que te aplaude, derrama agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder. Pai querido, o homem não tem nada para falar, que venha o Senhor mesmo e tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, e que a tua palavra, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. Na época da Bíblia, as cidades eram divididas, fechadas por muros. E é estranho até de imaginar isso, porque as nossas cidades de hoje em dia, elas são completamente interligadas, né? Nós estamos aqui em João Pessoa, na Paraíba. Saindo de João Pessoa, qual que é a cidade mais próxima, hein? Pode falar em voz alta. Qual que é? É Bahia. É isso mesmo? Bahia. Eu que sou recém-chegado na cidade, se eu entro no meu carro e vou em direção a Bahia,
Eu entro em Bahia e nem percebo. Nem percebo. Primeira vez que eu fui em Bahia, foi até o pastor Marcelo que me levou, né? Ele disse assim, pastor, aqui já é Bahia, viu? Porque se ele não fala, eu não ia nem saber, não ia nem notar. Às vezes tem uma placa lá dizendo, bem-vindo à cidade fulana de tal. Aí a gente sabe que trocou de cidade. Quando não tem isso, a gente não nota a diferença. As cidades são todas uma ligada na outra, não é assim? Na época da Bíblia, não. As cidades, elas eram cercadas por muros. E tinha portas de entrada na cidade. É estranho imaginar isso, né? Mas era assim que funcionava. E dentro do muro da cidade é que acontecia toda a vida daquele povo. Era ali que estavam suas casas, era ali que estava o seu comércio, era ali que estava o seu gado, era ali que era a vida das pessoas, era dentro daqueles muros. E para que os muros de uma cidade serviam? Para proteger a cidade e os seus moradores. O problema é que, com o passar do tempo, os inimigos, os exércitos, desenvolveram uma maneira de entrar numa cidade, mesmo tendo ela muros de proteção. Desenvolveram uma ferramenta chamada ariete. Essa ferramenta nada mais é do que uma tora de madeira bem grande, imagina um tronco de árvore, mais ou menos isso. Uma tora de madeira bem grande, com uma ponta de ferro. E eles usavam essa tora de madeira com essa ponta de ferro para dar pancadas no muro da cidade. Imagina aí, se você pega uma tora de árvore e começa a bater nessa parede aqui, repetidas vezes, no mesmo lugar. Você vai batendo, vai batendo. O que você acha que vai acontecer? A parede não vai cair, mas vai fazer uma fenda, vai abrir um buraco, vai abrir uma brecha. E era através dessa brecha que o exército inimigo invadia. Então, por mais que a cidade estivesse protegida, eles batiam até fazer uma brecha e entravam por essa brecha. Às vezes eles abriam uma brecha do tamanho de uma janelinha, sabe? Mas o soldado ia entrando um por um ali e invadiam a cidade, às vezes durante o dia, às vezes durante a noite, e a destruição acontecia por causa de uma brecha que foi aberta. Eu estou ministrando aqui para você sobre batalha espiritual. Então abra os teus ouvidos espirituais para ouvir e aprender com a palavra. Todos nós somos como uma cidade edificada. À minha volta e à sua volta existe um muro espiritual de proteção. Você acredita que existe? Confira na palavra, no Salmo 34, versículo 7. Você está rodeado por esse muro de proteção espiritual. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse é teu muro de proteção. Onde você está, tem anjos de Deus à sua volta. Só que a palavra de Deus também diz, e eu vou te mostrar no Novo Testamento, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que o diabo, apesar de ver que eu e você estamos cercados por essa proteção espiritual, ele também nos rodeia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe que eu vejo uma certa semelhança entre o Salmo 34, versículo 7, com 1 Pedro 5, 8. No Salmo 34, versículo 7, a palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus. E 1 Pedro 5, 8 diz que o diabo está ao nosso derredor.
O anjo está ao redor, o diabo está ao derredor. Então, explicando de forma simples, você está aqui, à sua volta, os anjos de Deus te guardando. Mas logo em seguida estão os demônios te rodeando, só esperando uma brecha para você perder a proteção dos anjos e eles entrarem. Porque o anjo de Deus, ele recebe ordens de Deus e não tuas, nem minhas. E a ordem que Deus dá aos anjos é: guarde esse meu servo, guarde essa minha serva, porque ele está andando na minha presença e obedecendo a minha palavra. Mas se você vacilar, se você sair da obediência, se você praticar o que é errado, é óbvio que o anjo de Deus não vai ficar lá te dando cobertura, né? Você está indo fazer aquilo que a palavra de Deus abomina, você acha que Deus vai mandar o anjo dele para ir te proteger? Você vai ali praticar o pecado, você vai ali num lugar que não deveria ir, fazer o que não deveria fazer, você acha que o anjo vai lá te guardar? É claro que não. Então, nessa hora que a pessoa dá brecha, o diabo que está ao derredor aproveita a brecha e entra. O diabo não precisa de um grande espaço, de uma grande porta aberta. O diabo só precisa de uma brecha. E eu vou te aconselhar, à luz da palavra de Deus, a não dar brecha para o diabo. Na vida de um ímpio, o diabo está atuando com liberdade. O ímpio não serve a Deus, não conhece a palavra, a vida dele está controlada por Satanás. Na vida do crente é diferente. Quem guia a nossa vida é o Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quem crê que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Confira na palavra, por favor, 1 Coríntios 3,16. É importante que você confira isso tudo na palavra, para você aprender. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quer dizer que o Espírito Santo mora em mim, mora em você. Nós somos a morada dele. Mas os demônios que um dia habitaram o seu corpo, eles nunca aceitaram que você agora é morada do Espírito Santo. Nunca aceitaram isso. Eles continuam querendo voltar e morar no seu corpo outra vez. Jesus fez um alerta lá em Mateus capítulo 12, versículo 43, que eu quero que você veja também. Jesus explicou dizendo o que acontece com uma pessoa que já foi salva, que já foi liberta dos demônios, mas vacilou, deu brecha e o diabo entrou de novo. Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. O que acontece com uma pessoa que já conheceu a palavra, que já foi liberta, mas deu brecha para o diabo, ele volta. E ele não volta sozinho não, ele traz reforço. Ele traz outros 7 espíritos piores. Talvez você conheça alguém que Jesus libertou, mas a pessoa vacilou, caiu. E agora que ela caiu, ela está pior do que era antes de se converter. Antigamente, quando ela estava no mundo, antes de conhecer a palavra, não bebia tanto quanto bebe hoje. Não fazia tanta coisa errada como faz hoje. Por quê? Porque agora tem 7 espíritos piores. Por isso eu repito a você, ouça com atenção, não dê brecha para o diabo. Porque só o que ele quer é uma brecha para entrar na tua vida outra vez e causar uma grande destruição. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, uma única frase,
fortíssima. Não deis lugar ao diabo. Não dê brecha. Não dá espaço para o diabo agir na sua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer então para que o diabo não entre em minha vida? Tape todas as brechas. Feche todas as oportunidades do diabo entrar e causar a destruição. Isso não é só na sua vida pessoal. Às vezes Deus está querendo alguém para ser um reparador de brechas. E eu estou pregando aqui para pessoas que estão na presença de Deus, que estão servindo a Deus com fidelidade, e você talvez está ouvindo essa palavra dizendo: pastor, eu não estou dando brecha para o diabo. Eu estou em paz com Deus, eu sei que eu estou andando direitinho na presença de Deus. Essa palavra é para mim também? Essa palavra é para você também, porque você vai ser a pessoa que vai se colocar na brecha para que o inimigo não entre e não destrua ninguém da tua casa, ninguém da tua família. Deus está procurando reparadores de brechas. Deixa eu ler para você o que disse o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Olha só. Ezequiel 22, 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus está procurando alguém. Alguém que se posicione na batalha espiritual. Alguém que se coloque na brecha. Pastor, como é que uma pessoa se põe na brecha para impedir a destruição? O exemplo é Abraão. Quando Deus disse a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, o que fez o Abraão? Manda fogo mesmo, destrói lá essa cambada de pecadores. Não, ele se pôs na brecha. Ele falou: mas Senhor, tudo bem que a cidade é uma pecadora mesmo, mas e se tiver 50 justos lá? O Senhor vai destruir os 50 justos junto com os ímpios? Aí Deus falou: se tivesse eu salvaria a cidade inteira por causa de 50 justos. Mas não tem não. Aí ele foi abaixando, e se tivesse 45? Se tivesse 40? Se tivesse 35? Se tivesse 30? Se tivesse 25? E ele foi baixando até chegar em 10. O que ele queria? Ele queria salvar Ló, que era seu sobrinho, e toda a sua família. O que fez o Abraão? Se colocou na brecha para que a destruição não atingisse a sua família. Escute, igreja de Cristo, nós não podemos impedir a destruição desse mundo. O mal que está para acontecer nesse mundo vai acontecer e ponto final, não há ninguém que possa impedir. Mas você pode ser a pessoa que vai se colocar na brecha para salvar a sua família, para que o mal não atinja a tua casa. Deus está te levantando hoje como reparador de brecha. Olha só o que está escrito na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias capítulo 52. A cidade de Jerusalém, infelizmente, foi tomada pelo inimigo, foi destruída pelo inimigo, por causa de uma brecha que foi aberta. Jeremias 52, versículo 6. No mês quarto, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade, e o povo da terra não tinha pão, foi aberta, o que, minha gente? O que foi aberto? Uma brecha na cidade. E todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor. Se você ler o capítulo 52 inteiro, você verá que esse capítulo trata do cerco, da tomada e da destruição da cidade de Jerusalém. A destruição de uma cidade inteira aconteceu por causa de uma brecha. Eu, antes de continuar pregando, eu preciso te alertar. Uma brecha que você dá pode causar a destruição do seu casamento. Uma brecha que você dá ao diabo pode causar a destruição da tua família. Uma brecha que você dá ao diabo pode causar a destruição do teu ministério.
Uma brecha que você dá ao diabo pode causar a destruição do teu próprio negócio, da tua vida financeira, do teu trabalho, da tua prosperidade, daquilo que você lutou tanto para conquistar. Tem gente minimizando as brechas, achando que é bobagem. Ah, pastor, o senhor está fazendo drama demais aí, não acha? Não, foi só, sabe, uma festinha que eu fui. O que tem? É carnaval. Eu fui lá numa festinha, me chamaram, não vejo tanto problema nisso. Aí eu estava lá na festinha, sabe como é, né? Apareceu ali uma morena me dando mole. Aí, sabe como é, né? Sabe, pastor, eu estava na festa, estava todo mundo bebendo, eu ia ficar lá com a garganta seca. Aí me ofereceram, eu recusei, né? Tem que ser educado, né? Mamãe ensinou que a gente tem que ser educado, né? Aí eu fui educado e tomei uma, mas não é nada assim de grave, não, que eu vou dizer que eu estou desviado. Foi só uma festa. Outro dia estava tudo bem. Pois é. Você pensa que essa brecha que você deu é insignificante? O diabo só precisa de uma brecha. Ele não precisa de uma porta aberta. É só uma brecha que ele precisa para causar a destruição. Mas hoje Deus te trouxe aqui para ouvir esta mensagem e para te fazer entender que você precisa tapar as brechas. Amém? Vamos voltar ao livro de Neemias, por favor. Pastor, quem que é esse Neemias aqui que eu nunca ouvi falar? Quem que é ele? O que esse Neemias tem para me ensinar? Primeiro eu preciso te contar que Neemias, ele era um homem de Israel, mas que vivia na Pérsia. Ele foi levado por conta do cativeiro e acabou se estabelecendo muito bem lá. Ele conseguiu um trabalho, eu diria, privilegiado. Ele era copeiro do rei. Você sabe o que faz um copeiro? Tem algum copeiro aqui? Alguém que trabalha nessa área? Então, vou te explicar o que é o copeiro hoje. Você contrata um buffet, o buffet tem os cozinheiros, tem os garçons e tem o copeiro. O copeiro está ali naquele meio, entre o garçom que vai atender as mesas e o pessoal da cozinha que vai preparar. Então, o copeiro, ele é como se fosse o guardião da copa, né? Por isso o copeiro de copa. Ele é responsável por organizar, ele é responsável por suprir. Num restaurante, num buffet, numa lanchonete, num self-service, sempre tem a figura de um copeiro que trabalha na copa, cuidando, organizando, garantindo que nada vai faltar. É um trabalho importante? É. Mas na época da Bíblia, o copeiro de um rei era muito mais do que um responsável pela copa, pela cozinha, pela prataria, pelos pratos, pelos copos. Era muito mais do que isso. Porque um rei, na época bíblica, ele era uma pessoa muito inacessível. É claro que isso variava de um rei para outro. Haviam reis que eram mais populares, outros nem tanto. Isso dependia também da época que ele governava, enfim, uma série de razões. Mas haviam reis, só para você ter uma ideia, que não falavam diariamente nem com a própria mulher. Alguém já leu o livro de Esther? Alguma vez? Você já leu o livro de Esther? Experimenta ler. A Esther vai convocar todo mundo para orar e jejuar por ela, para que ela pudesse entrar na presença do rei e ser aceita para conversar com o rei e não ser executada. E olha que ela era rainha, hein? Então pensa aí, se nem a rainha falava com o rei todo dia, imagina as outras pessoas. Para falar com o rei tinha que ter uma audiência. Se alguém entrasse na presença do rei sem ser avisado, sem ser chamado, os soldados do palácio executavam a pessoa na hora, a não ser que o rei pegasse o seu cetro do lado do trono e estendesse na direção da pessoa. Aí ela poderia vir e não seria executada. Caso contrário, era morte na certa. Só tinha uma pessoa que entrava e saía do palácio, da sala do rei, o tempo todo. Quem era? O copeiro do rei. Todas as vezes que o rei queria beber uma água, quem é que levava? O copeiro.
Quando ele queria tomar um vinho, quem é que levava? O copeiro. Quando ele estava atendendo pessoas importantes lá junto ao seu trono, e ele iria receber os convidados, ele queria ter uma conversa mais íntima, ele ia oferecer um vinho, uma coisa do tipo. Quem é que entrava no meio daquela reunião importante, que estava o rei e as autoridades? Quem? O copeiro. Então ele era a única pessoa que via o rosto do rei todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, o tempo todo. Ele via o rei nos seus bons e maus momentos. Quando o rei estava bem-humorado, quando o rei estava mal-humorado, quando o rei estava triste, quando o rei estava feliz, o tempo todo. Então, ser copeiro do rei era uma função de grande confiança, de grande responsabilidade, de grande honra, mas também de grande risco. Porque quando o rei estava sofrendo ameaças, ele tinha medo de ser envenenado. Sabe o que ele dizia para o copeiro? Vai lá buscar o meu vinho. Aí o copeiro vinha trazendo o vinho. Se o rei tivesse desconfiado, ele dizia para o copeiro: bebe você primeiro. Por quê, gente? Porque se tivesse envenenado, quem morria era o copeiro, né? Não o rei. Haviam casos em que isso acontecia o tempo todo. Tanto é que quando um copeiro entrava na presença do rei com um semblante ruim, o rei já ficava com medo, já ficava preocupado. Por que esse cara está com essa cara ruim aí? Será que ele está tramando alguma coisa? Ou alguém está tramando? Será que ele sabe de alguma coisa que eu não sei? Então, ser copeiro do rei era um privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade. E Neemias era esse homem. Ele era o copeiro do rei. Mas por que Deus escolheu justamente Neemias para uma missão tão importante, que é a restauração dos muros de Jerusalém? Por que Neemias? A resposta é: Neemias era fiel. E a fidelidade é uma característica que Deus aprecia muito. O Salmo 101, versículo 6, diz o seguinte: põe na tela aí para mim, por favor. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então Deus gosta de gente que seja fiel. Deus olhou para Neemias e falou: eu estou precisando de alguém para ser o reparador da brecha. Eu estou precisando de alguém para restaurar os muros fendidos, e esse alguém é Neemias, porque ele é um homem fiel. Se você é homem de Deus e é fiel, se você é mulher de Deus e é fiel, é você que Deus vai usar para ser o reparador de brechas, é você que Deus vai usar para esta grande obra, porque Deus aprecia a fidelidade. Neemias então vai chegar diante do rei, vai expor a situação, e ele vai aceitar essa missão de restaurar Jerusalém. Mas ele vai nos ensinar algumas coisas ao longo desse processo, e eu gostaria de te ensinar alguns passos que Neemias deu. E esses passos você precisa dar também. Se você puder anotar, seria muito válido para o teu crescimento, para o teu aprendizado. O primeiro passo que Neemias deu, capítulo 1, versículos 3 e 4, é o seguinte: e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O primeiro passo que Neemias deu e você precisa dar, ele reconheceu a gravidade da situação, mas em seguida ele entrou em oração e jejum. Quando você e eu recebemos uma má notícia, como é que a gente fica? Triste, abatido, aborrecido. Dependendo da má notícia, você até chora. Dependendo da má notícia, você lamenta. É uma reação humana, é uma reação natural. Não tem problema você ter uma reação humana. Afinal de contas, você é humano. Eu sou humano. Se acontece uma coisa ruim, a gente fica triste. A gente chora, a gente lamenta. É normal.
É aceitável. O problema é que você não pode ficar só na reação natural. Você tem que ter uma reação espiritual. Depois de lamentar e chorar por alguns dias, o que Neemias fez? Pôs-se a jejuar e orar. Igreja de Cristo, você já chorou? Você já lamentou? Você já se entristeceu por causa dessa situação que surgiu na tua vida? Seja ela qual for, você sabe, o Espírito Santo está falando com cada um aqui de forma diferente. Você sabe qual foi a situação que surgiu na tua vida, que lhe trouxe tristeza, dor e lamento. Mas agora, meu querido, chega de lamentar e chorar e vamos reagir. É tempo de jejuar e orar. Não adianta você ficar só lamentando, chorando leite derramado. Lamentando a crise no casamento, lamentando o seu nome na lista dos que vão ser cortados do emprego, lamentando que o teu filho agora está andando com más companhias, está usando até droga, lamentando que o seu faturamento está caindo no trabalho, lamentando que a coisa está difícil. Só lamentar e chorar não vai adiantar. Você já lamentou, já chorou, já se entristeceu, tudo bem, você é humano, está ok, é uma reação normal, mas agora vamos reagir. Porque você é um guerreiro do Senhor, você é uma guerreira do Senhor. Deus está te chamando para você usar as armas espirituais e guerrear. Quais são as principais armas da nossa guerra? É a oração e o jejum. Depois de fazer isso, Neemias ora, e na sua oração ele mostra que ele confia na palavra de Deus. Alguém aqui confia na palavra de Deus? Olha a oração de Neemias, versículo 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre todos os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Sabe o que Neemias está fazendo? Ele está orando a palavra. Na sua oração ele diz: Deus, o Senhor disse que se o teu povo pecasse, o Senhor iria castigá-los, espalhando eles por toda a terra. Mas o Senhor também disse na tua palavra que se eles se arrependessem, o Senhor os reagruparia. Eles poderiam estar em qualquer canto do universo, o Senhor os traria de volta. Então, Deus, eu entro em oração na tua presença para te pedir que restaure os muros fendidos, que restaure as portas queimadas, que restaure o teu povo. Ele usa o que a palavra diz para entrar em guerra, para orar. Todo mundo aqui tem as suas guerras, mas a palavra de Deus te dá respaldo para você guerrear usando as promessas da palavra. Quer um exemplo? Você está guerreando contra uma doença. Você não vai ficar só lamentando por causa da doença. Você vai orar. E quando você orar, você vai dizer: Deus, eu confio na tua palavra. E a tua palavra diz que se eu ouvir atentamente a sua voz e guardar os teus mandamentos, nenhuma das enfermidades que há no Egito, ou seja, que há lá no mundo, virão sobre mim, porque o Senhor é o Deus que me sara. Êxodo 15, 26. Você está orando a palavra. Você vai orar a palavra, você vai dizer: Deus, está escrito na tua palavra, Isaías 53 e versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você ora a palavra. E seja qual for a tua guerra, a palavra te dá o que você precisa. Confia nessa palavra. O terceiro passo que Neemias vai dar, e esse também é muito importante: Neemias guarda segredo do que vai fazer. Neemias capítulo 2, versículo 11. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém.
Olhe bem para mim todos, por favor. Tem batalhas que você perde por causa da tua língua, por causa da tua boca grande. Tem batalhas que você perde porque você não consegue ficar calado. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas, inclusive tempo de estar calado. Se você fala na hora de estar calado, você está arrumando problema para si mesmo. Deus te deu sonhos. Para quem Deus deu sonhos aqui? Deus te deu promessas, amém? Mas Deus não mandou você contar. Deus não mandou você sair divulgando. Deus não mandou você falar para todo mundo. Deus falou com José. Lembra do José, lá de Gênesis 37? Deus falou com ele, José, você vai ser o maior da tua casa. Um dia, todos os teus irmãos virão diante de ti e se inclinarão perante ti. Ô José, eu vou te exaltar na terra. Deus deu um sonho maravilhoso para o José. Mas Deus não mandou José contar o sonho. Era para ele aquilo ali. O que é que o José fez? Amanheceu, ele contou para todo mundo no café. Olha, gente, Deus me deu uma visão do meu futuro. Ô, tadinho. O que aconteceu em seguida? Por causa disso, seus irmãos o invejavam ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. Aprenda com o erro do José. Deus te deu sonhos, te deu promessas. Você tem um projeto de vida. Você está se preparando para fazer algo grande. Conte nada. Nada. Pastor, por que não? Porque até a bênção chegar e a coisa de fato acontecer, você está numa guerra. Até a vitória chegar, você não conta. Você conta a bênção quando a bênção completa. Quando o milagre acontece. Está comprando casa? Glória a Deus por isso. Não conta para ninguém. Vai lá, vê o terreno, visita o apartamento decorado, senta com o corretor, veja as parcelas, vai no banco, dá a entrada, faz o contrato, deixa a coisa acontecer, isso tudo em silêncio. A hora que a chave estiver na mão, você conta o testemunho. Olha aqui o que Deus fez na minha vida, olha a bênção que Deus me deu. Está comprando carro? Está trocando o teu carro? Ei, não fala para ninguém. É impressionante. Você tem um carro e você vai trocar o carro que você tem por um outro, você chega para alguém e fala assim, fulano, estou pensando em trocar esse meu carro aqui por aquele outro lá. Pode preparar. Alguém vai dizer assim, não compra não. Compra não, porque isso aí consome demais. Nunca lhe deu 10 conto para você pôr de combustível e está querendo reclamar do consumo do carro. Olha, consome demais, a tabela FIP dele despenca todo ano, o seguro é caro, e o pessoal, ladrão, gosta desse modelo de carro, viu? Olha, além de que eu ouvi falar que dá problema no câmbio também. Vai contar até um caso de incêndio que aconteceu com algum carro desse aí. Tudo para você não comprar. Que é isso, hein? Você fala que vai montar o seu próprio negócio. Ei, fulano, estou querendo montar uma loja. Aqui na avenida principal do bairro, eu estou querendo montar uma loja disso e daquilo. Alguém vai aparecer e vai dizer, se fosse você, não montava não, viu? Eu ouvi dizer que todo mundo que trabalha nesse ramo aí está reclamando do movimento. Teve gente que montou esse tipo de loja aí, faliu no primeiro ano. Se eu fosse você, não fazia. Sabe o que o invejoso faz? Ele não quer que você cresça. E nem ele quer crescer para se igualar a você. Ele quer que você caia para ficar igual a ele. Ele não tem nada e quer que você não tenha nada também. Ele não conquista nada e quer que você não conquiste nada também. Então, em nome de Jesus, tudo aquilo que você tem para fazer, vai e faz. Porque Deus é contigo. Você não precisa da opinião de ninguém. Você não precisa fazer uma pesquisa. Eu vou perguntar para 10 pessoas primeiro para saber se eu devo ir ou não. A palavra de Deus para você basta. Deus te colocou um projeto no coração. Abraça esse projeto que Deus te deu e vai para cima. Não conte para ninguém. A hora que a coisa estiver pronta, você vai dar o testemunho e todos verão a bênção de Deus na tua vida. Neemias chegou em Jerusalém. Todo mundo olhava para ele e dizia assim, mas esse camarada aí não é aquele que
é o copeiro do rei lá na Pérsia. E por que ele está aqui? Toda hora chegava alguém e dizia, e aí, como é que está? Como é que vai a vida? Já ouviu esse papo de alguém que está querendo tirar alguma informação tua? Fica te rodeando e dizendo, e aí? Me conta aí. E as novidades? E a família? Não está preocupado contigo não, só quer informação tua. Neemias falou, não contei nada para ninguém daquilo que eu tinha para fazer. Mas tudo que ele tinha que fazer, ele fez. Então aprenda a guardar segredo. Neemias vai tapar as brechas. No capítulo 4, versículo 7, ele começou a trabalhar. E olha o que diz o versículo 7. Sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Por que essas pessoas ficaram iradas quando Neemias fechou as brechas? Porque é por meio das brechas que o inimigo entrava. Só tem uma pessoa que vai se aborrecer quando você fechar as brechas da tua vida. Sabe quem é? É Satanás. Porque ele gosta dessas brechas que você deixava para entrar na tua vida. Mas a partir de hoje não vai mais ter brecha para o diabo na tua vida. A tua vida vai ser como uma cidade fechada por muros, protegida por Deus, onde o diabo não vai mais ter acesso. Outra lição que eu aprendo com Neemias, essa que eu acho fantástica, capítulo 6. Neemias era um homem que tinha foco. A nossa geração é a geração da distração. É a geração que começa um monte de coisa e não termina nenhuma. A psicologia hoje até trata isso como TDAH, né? As pessoas têm aquele déficit de atenção e começa a fazer uma coisa, de repente ela para isso aqui, vai começar uma outra ali, aí enquanto ela estava fazendo aqui, ela lembra que tinha começado aquele lá, aí ela larga esse aqui, volta para esse aqui, aí no meio do caminho ela vê uma outra coisa, ele fala, o que é aquilo ali? Deixa eu olhar aquilo lá, aí larga esse aqui, vai olhar aquele, aí no final do dia ela começou meia dúzia de coisas e não terminou nenhuma. E tem alguém olhando e dizendo assim, fala Jesus, é eu mesmo. Neemias tinha foco, gente. Neemias estava fazendo o quê? Trabalhando para fechar as brechas e edificar o muro. As mesmas pessoas que queriam o mal dele, de repente mudaram de ideia. Olha só, capítulo 6, versículo 1. Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Vigia com aquelas pessoas que sempre quiseram o teu mal, de repente querem ser teu amigo, assim, do nada. Sempre falou mal de você, sempre quis puxar teu tapete. De repente cola em você e não quer largar mais. Aí tem, hein? Peça a Deus para te dar discernimento. Esses mesmos homens aqui perseguiram Neemias desde que ele chegou em Jerusalém. Aí de repente eles chamam Neemias para uma confraternização. Vamos nos confraternizar, vamos nos congregar, vamos ser amigos. Se Neemias fosse um iludido sem discernimento, ele ia dizer, que coisa boa, se cansaram de me perseguir, agora estão do meu lado. Mas como ele tinha discernimento, ele falou, eu que não vou parar a obra que eu estou fazendo para ir me juntar com eles. Olha a resposta que Neemias deu. Olha a resposta de um homem de Deus, um homem sábio. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Sabe o que Neemias está ensinando aqui? Quando você estiver focado em algo que Deus te entregou para fazer, não se distraia com outras coisas. O que é que Deus te entregou para fazer? Pastor, eu recebi de Deus um ministério. E
Por que você está se distraindo com as coisas deste mundo? Com trabalho secular, com outras coisas. Sabe o que Paulo disse para Timóteo? Ô Timóteo, nenhum soldado que milita se envolve com negócios dessa vida, porque a única preocupação do soldado é agradar aquele que o arregimentou. O meu foco aqui, sabe qual é? É pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. Se alguém chegar para mim e me fizer outra proposta e me disser, pastor, eu acho que você serve para fazer isso ou aquilo, eu tenho uma oportunidade boa aqui para você. Quanto é que você ganha para fazer a obra? Eu vou te dar um salário excelente para você fazer tal coisa e deixar o altar. Olha, eu tenho visto isso acontecer pelo Brasil afora, viu? Pessoas que Deus chamou, pessoas que Deus vocacionou, mas que estão deixando o foco que Deus lhe entregou para outras coisas. Alguns vão para a política. Já ouviu gente assim? Está cheio, viu? Está cheio. Ano eleitoral, que não falta é candidato pastor. Não falta. Ué, mas não é pastor? Por que não está no altar pregando? Por que não está evangelizando? Por que não está fazendo a obra missionária? Por que quer uma cadeira lá no congresso? Ah, pastor, mas é importante que tenha um ou outro lá. Eu concordo. Um ou outro. Mas não esse tanto aí. Não esse tanto querendo deixar o foco. Outros estão indo para o mundo das vendas, outros estão indo para montar um próprio negócio, para empreender, para sei lá o quê. O teu foco é outra coisa, o teu foco é o seu trabalho. Aí você está focado no seu negócio para fazer aquele trabalho seu dar certo. De repente você larga aquilo ali que Deus entregou e vai para outro lado. O teu foco é o teu casamento, é a tua família. Escute, a tua família é teu maior patrimônio. Quem me ouve aqui diz amém. Então foca no teu casamento, foca na tua família, foca nos teus filhos, zele por aquilo que Deus lhe entregou. Aí você deixa de cuidar do que é teu, que é precioso, que Deus lhe entregou, para se distrair com outras coisas. Neemias está nos ensinando aqui, quando eu comecei a fazer uma coisa, eu não vou parar até terminar. Deus é assim também. Sabe o que Deus diz na sua palavra? Aquele que em vós começou a boa obra, é fiel para aperfeiçoá-la até ao fim. Deus começa e termina. Você vai para a criação, Deus começou no primeiro dia, e quando foi que ele parou? Quando a obra estava acabada, e viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Então Deus descansou de toda a sua obra que havia feito. Até completar, ele estava focado em fazer o que tinha que ser feito. Outra coisa que eu aprendo com Neemias, e eu vou terminar aqui, tá? Neemias capítulo 4. Neemias, além de nos ensinar a reconhecer a gravidade da situação, vou recapitular para você. Reconhecer a gravidade da situação e depois jejuar e orar. Além de confiar na palavra, além de guardar segredo, além de tapar as brechas, além de não perder o foco, Neemias vai nos ensinar uma sexta coisa. A vigiar. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Neemias tinha tantos inimigos querendo parar aquela obra dele que ele teve que colocar vigilância 24 horas. Vigias de dia e vigias de noite. Eu estou falando aqui de batalha espiritual. Então entenda, para você ter vitória na tua batalha espiritual, a vigilância tem que ser constante. Você tem que vigiar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tem que vigiar de manhã, tem que vigiar à tarde, tem que vigiar à noite, tem que vigiar de madrugada. Sabia que o diabo derruba muita gente de madrugada? Muita gente na madrugada está lá acessando a pornografia, tem muita gente na madrugada se drogando, tem muita gente na madrugada pensando em se matar. O diabo não descansa, ele trabalha o tempo todo, então a gente tem que vigiar o tempo todo também. Olha o que Jesus falou sobre vigilância. Marcos capítulo 14 e versículo 38. A vigilância na vida do cristão é fundamental para termos vitória na guerra espiritual. Marcos 14, 38. Vigiai e orai. Eu gosto dessa ordem,
Vigiai e orai. Não orai e vigiai. Vigiai e orai. Porque uma pessoa que ora, mas não vigia, ela recebe a bênção hoje e perde ela amanhã. Porque ela orou, Deus ouviu a oração, Deus abençoou, mas ela não vigiou, perdeu a bênção. Então Jesus falou, vigia. E aí ora. Se você estiver em vigilância e em oração, você vai vencer. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que nós temos que vigiar. E eu vou terminar a mensagem agora em Neemias, capítulo de número 6. Para te mostrar como essa história terminou. Versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Vamos aplaudir o Deus Todo-Poderoso. Toda a igreja de pé, por favor. Em quantos dias Neemias fez tudo aquilo? Quantos dias? 52 dias. Ei, você não acha pouco, não? Quem aqui acha pouco tempo para fazer tudo isso aí? 52 dias. O que você acha? Você que conhece essa cidade aqui melhor do que eu, tem aqui em João Pessoa alguma obra pública daquela que começa e não acaba nunca? Tem alguma aí, por aí? É nada, tem? Aquela escola que começam a construir, tem uma vida, não acaba, aquele hospital que está o terreno lá, e a placa, não sei quantos milhões da licitação, e entra prefeito, sai prefeito, e você diz, agora vai, agora sai o asfalto da minha rua. E a placa está lá fazendo aniversário e nada? Pois é. As obras públicas às vezes demoram uma vida para sair, né? Neemias não fez um muro do quintal da tua casa, não, que separa a tua casa da casa do vizinho. Eu estou falando de um muro que rodeava a cidade de Jerusalém toda. Era uma baita obra. Era um projeto grande. E ele fez tudo em 52 dias. Eu tenho uma palavra profética para te entregar aqui. Quer receber? Levanta a mão direita aí. Você vai ver Deus fazer coisa na tua vida em tempo recorde. Você vai ver Deus fazer coisa na tua vida que você levaria anos para conquistar, mas vai conquistar em pouco tempo. E todo mundo vai olhar e vai reconhecer que foi a mão de Deus na tua vida. Pode aplaudir o Todo-Poderoso. Oh, glória! Aleluia! Mas feche as brechas. Feche as brechas para o inimigo não ter espaço na tua vida. Feche os olhos, toda a igreja, por favor. Eu quero falar com você que está aqui esta noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ainda não recebeu a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Jesus te ama. Muito mais do que você imagina. Muito mais do que qualquer pessoa na face da terra que já tenha dito que te ame. Ele deu o seu único filho para te salvar. Ele quer escrever o seu nome agora no livro da vida. Ele quer te dar o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Só o que ele precisa é que você reconheça hoje a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Se hoje você levantar a sua mão e dizer, eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, o seu nome será escrito agora mesmo no livro da vida. Você vai sair desse culto hoje com a certeza da tua salvação. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador? Levante agora a sua mão bem alta. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você que quer entregar a vida a Jesus, levante a sua mão. Pastor, eu quero isso. Levante a sua mão bem alto que eu vou orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Sai do seu lugar e venha. Venha aqui na frente. Se você quer entregar a vida para Jesus, vem aqui pela lateral. Isso. Chega aqui pertinho do altar. Quem mais quer? Pastor, eu quero. Sai do seu lugar e venha.
O Senhor Deus está te chamando. Ou talvez você diga: pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Eu estava caminhando com Cristo, aí eu tropecei na caminhada, me afastei, mas eu quero voltar. Eu quero me reconciliar. Escute, filho pródigo. Escute, filha pródiga. Jesus está voltando. Não é tempo de ficar afastado. Você não pode mais brincar com a tua vida espiritual. Vem, reata a sua aliança com Jesus aqui hoje. Tem alguém que está afastado e quer se reconciliar com Jesus? Levante a sua mão. Eu quero orar por você, não tenha vergonha não. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem se reconciliar com Jesus. Eu vou fazer um terceiro apelo, é para você que está me assistindo à distância, pelo meu canal no YouTube, PR Ademir Pereira, me vendo pela TV, me ouvindo pela rádio, me ouvindo pelo Spotify. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer o seu nome no livro da vida? Eu vou orar por ela e oro por você também. Aí onde você estiver, dobra o teu joelho. Entrega a sua vida a Jesus. Você pode se ajoelhar comigo? Pode? Então faça isso, por favor. Vira aqui de frente para o altar. Põe a mão sobre o coração. Ore dizendo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados, todas as minhas falhas. Escreva meu nome no livro da vida, de onde nunca mais sairá. Em nome de Jesus. Deixa que eu vou orar por você. Continue de joelhos. Toda a igreja, por favor, estenda a mão na direção do altar. Ore por ela e ore por quem Jesus está salvando à distância. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, escreve esse nome agora no livro da vida. Perdoa os pecados que esta mulher cometeu, sejam eles quais forem ou quantos forem. Começa hoje uma nova obra na vida desta mulher e desta pessoa que está em qualquer lugar do Brasil ou até fora do Brasil, entregando a vida ao Senhor ou voltando para os teus braços. Faz a tua obra, Pai, na vida dessas pessoas, eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Graças a Deus. Parabéns pela sua decisão. Fique firme. Que Deus abençoe sua vida, você que se entregou a Jesus. Fique firme na fé. Minha gente, vamos orar. Vamos guerrear em oração. Vamos. Eu estava pensando em chamar todo mundo aqui, mas acho que vai ficar muito apertado. Então faça o seguinte: dê a mão para a pessoa que está do seu lado, aí mesmo onde você está. É uma forma de você ligar a tua fé com a fé de uma outra pessoa. Pastor, eu nem conheço essa pessoa. Te apresenta, teu irmão em Cristo, tua irmã em Cristo. Não tem problema não, pode se juntar aí, muda de fileira, dá um jeito para ninguém ficar sozinho. Isso. Vamos ligar a nossa fé em oração agora. Esta é uma oração para você guerrear. Guerrear pelo quê, pastor? Guerrear pela salvação da tua família, guerrear pela tua cura, guerrear pela tua libertação, guerrear para Deus abrir as portas para você. Eu não sei qual é a tua guerra, mas eu sei que todo mundo aqui tem uma. Todo mundo aqui tem uma guerra espiritual que está enfrentando. E Deus te trouxe aqui não só para ouvir essa palavra, mas Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele está entrando na tua guerra hoje, para guerrear com você e por você. E Ele é vencedor invicto. Ele nunca perdeu uma guerra e não vai ser na tua vida que Ele vai perder a primeira. Feche os seus olhos onde você estiver e ore comigo dizendo: meu Deus e meu Pai. Está fraco, diga mais alto: meu Deus e meu Pai, entra agora na minha guerra, guerreia por mim, Senhor dos exércitos, age a meu favor, em nome de Jesus. Comece a orar agora, igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus querido, Deus bendito, Deus todo-poderoso, essas pessoas que estão aqui nesse momento, de mãos dadas, estão ligadas numa só fé, num só propósito, numa só oração. Meu Deus, eu não conheço as guerras que essa pessoa enfrenta. Eu não sei quais são as batalhas que esse homem está enfrentando, essa mulher está enfrentando, mas o Senhor conhece.
O Senhor sabe quais são as batalhas. O Senhor tem visto os ataques do inimigo. O Senhor tem testemunhado os levantes das trevas contra a vida desta pessoa. O Senhor tem visto o diabo se levantando para separar o marido da mulher. O Senhor tem visto o diabo se levantando para levar o filho para as drogas, a filha para a prostituição. O Senhor tem visto o diabo se levantando para fechar as portas na vida financeira. O Senhor tem visto o diabo se levantando para tirar essa pessoa do foco, para tirar essa pessoa do propósito que o Senhor lhe deu. Mas nós entramos em guerra agora. Senhor dos exércitos, guerreia a favor desse teu filho, guerreia a favor dessa tua filha e vem nos dar vitória. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está em guerra espiritual por causa de uma doença que de repente chegou no corpo dele, no corpo dela, e essa enfermidade cada dia está pior. Cada dia que passa essa pessoa sente mais dores, cada dia que passa essa pessoa sofre mais. Meu Deus, entra nessa batalha agora, vai tocando no corpo desse homem, no corpo desta mulher, do alto da cabeça até a planta do pé, arranca toda a dor, arranca toda a enfermidade, arranca toda a doença. A guerra espiritual que alguns estão atravessando, meu Deus, é por causa de um vício. É o vício do álcool, é o vício do cigarro, é o vício das drogas, é o vício da jogatina. O diabo está querendo prender esta pessoa em uma cadeia espiritual, mas eu quebro em nome de Jesus toda a cadeia, toda a prisão espiritual que está prendendo esse teu filho, essa tua filha. Senhor dos exércitos, essa pessoa está travando uma batalha na sua vida financeira, na vida profissional. De uns tempos para cá tudo tem dado errado. De uns tempos para cá, meu Deus, essa pessoa está faturando cada vez menos, está ganhando cada vez menos. Parece que tudo tem dado errado na vida profissional, na vida financeira. O diabo está querendo fechar as portas, o diabo está querendo travar os caminhos, mas eu declaro em nome de Jesus que toda investida do inferno contra o teu povo está sendo anulada agora. Em nome de Jesus, levante as duas mãos aos céus, levante as suas mãos e guerreia, solte a mão da pessoa do lado, guerreia, guerreia em oração, exército do Deus vivo, guerreia em oração agora. Oh, glória, glória.